Olá pessoal, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa e hoje trazendo um assunto muito interessante, que é a importância dos exames laboratoriais. Está aqui conosco Wagner da Silva Gil, ela é técnica em análises clínicas. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, da importância desses exames laboratoriais. Tudo bem, Wagner? Olá, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho sobre a sua profissão, a importância dessa profissão, para que as pessoas possam entender um pouquinho sobre ela. Bom, a minha profissão, ela é uma das... Acho que nesse meio no mundo, né, da análise, ela é muito importante, onde coleta dados, né, a importância de diagnosticar, prevenir, né, o quadro clínico do paciente. Isso é muito importante para o médico. Então, quer dizer, para que ele possa, o médico possa ter uma informação mais real da situação do paciente, é nessa hora que entra os exames clínicos, onde ali é relatado tudo, né? Um exame bem feito, um local de confiança, né? Uma coleta bem feita, um jejum bem preparado, isso tudo influencia para que tenha um ótimo resultado no exame. Agora, quando a gente fala em exames laboratoriais, a gente sabe que tem muita gente que tem medo, né? Tem sim. Medo de seringa, olha aquela agulha, já fica desesperado. Soa frio. E isso é um problema sério, né? Acontece muito. Acontece muito, diariamente. Não parece, mas acontece. Às vezes nas redes sociais aí a gente até acha muito engraçado, que tem pessoas que ficam apavoradas com relação a falar em tem pessoas que já chegam na sala da coleta, já pede para colher deitado, porque sabe que vai desmaiar, e isso acontece mesmo. E tem pessoas que não podem, né, nem ver sangue, não, né? Isso é um problema sério nessa hora, né? Problema sério. E como é que faz assim, como é que vocês usam para psicologia? Eu costumo conversar com o paciente, tranquilizar, né, deixar o ambiente mais tranquilo possível, né? E vou conversando, acalmando, e a coleta acontece que às vezes o paciente nem vê, quando vê já foi. Outra coisa que a questão a gente precisa entender, que é essa questão da função do exame laboratorial, né? Essa função, como é que funciona essa questão de... Então, a função do exame laboratorial, ele serve tanto como para ajudar o médico numa definição de um tratamento, e também ela serve para uma medicina preventiva. Ele ajuda numa prevenção, né? Você mantendo os seus exames em dias, você consegue manter uma taxa de colesterol controlada, uma pressão arterial controlada. Você falou um pouquinho sobre a questão de prevenir, né? A gente sempre, o importante é ter um ditado, é melhor prevenir do que remediar. Né? Tem tudo a ver com o nosso assunto. Isso. Essa questão do prevenir, o que você recomendaria com relação a, no mínimo, assim, anualmente, uma pessoa, mesmo que o médico ela não se preocupasse, vamos dizer, às vezes não tem que ir constantemente ao médico. O indicado mesmo é a cada 6 meses a pessoa fazer um check-up, né? 6 meses é importante que você faça. Porque aí você pega um problema, mesmo que ela não tenha, né, nenhum problema na às vezes tem alguma coisa já desenvolvendo, você pode pegar ela ali no começo e ter um controle, né? Tem casos que não precisa ficar tomando uma medicação direta, ali naquele controle imediato você já consegue, né, combater. Mas isso vai muito do diagnóstico do médico, né? Ele que faz esse acompanhamento isso também, aí, né? Agora é interessante também essa questão que você falou, né? 6 meses. Então, assim, mas tem pessoas que têm problemas que elas têm que estar sempre fazendo um acompanhamento, Sempre. Aí se torna às vezes mensal, aí vai de acordo com o tratamento. No caso, a doença que a pessoa tem. Com a doença, e acompanhamento. Isso aí, com a patologia. E essa questão laboratorial, às vezes o médico pede um exame específico ou um geral, né? Geralmente quando a pessoa já tem uma doença já existente, existe o exame específico. Que é, no caso, a questão do diagnóstico, né? Diagnosticar. Porque o médico de repente, ele subentende que tem um problema ali que ele já identifica. Já identifica, aí ele já pede um exame adequado.
Ou quando existe uma suspeita, ele pede às vezes alguma série de exames que aí naquele meio ali ele já consegue, né, identificar aquela patologia. A gente está falando um pouquinho também dessa questão do objetivo, né? A gente acaba falando um pouquinho sobre o objetivo dos exames laboratoriais. Agora é importante a gente falar um pouquinho mais, focar um pouquinho sobre essa questão desse objetivo do exame laboratorial. Qual o principal objetivo? O principal objetivo é tratar e ali ter a prevenção adequada, qual a medicação adequada, qual o tratamento adequado para cada paciente. E essa questão desse controle, né? Quando você faz um exame laboratorial, faz a coleta e se espera o resultado, logicamente o médico já tem uma noção do que está acontecendo de acordo com aqueles parâmetros que foram apresentados no exame. E ele pode pedir um segundo exame? Pode. Às vezes ele fica, naquele primeiro exame, fica alguma dúvida ou alguma taxa não está batendo, né? Sinaliza alguma coisa, geralmente eles pedem uma... Porque é importante, né? A pessoa que está sendo solicitada, né, para que ela faça o exame, que ela compreenda aquele período que é exigido dela de jejum. Isso. E às vezes pode ser que a pessoa, né, queira ou falhou nesse horário, né, de jejum, automaticamente a taxa vai dar um problema e ela pode haver alterações. Altera sim, com certeza. E aí por isso que eu acho que é interessante as pessoas entenderem que é bom observar aqueles horários. Aquele tempo do jejum. De tempo. A gente sempre costuma ver assim, um pedido do médico, exames de 8 e 12 horas. Teria alguma diferença? Porque um é de 8, pode ser feito em 8 horas, o outro exige um pouquinho... Dependendo do exame, né, aí vai de cada exame. Existem exames que são de 12 e existem exames que são de 8 horas, tem uns que são de 4 horas. Então, assim, cada exame tem uma proporção de tempo para aquele jejum. Tem uns que são jejuns obrigatórios, tem outros que são jejuns aconselháveis. Então, assim, é de exame para exame, não tem como especificar assim, todos são assim, não, é de exame para exame. O ideal teria, assim, por exemplo, se ela tem que fazer um de 8 horas, se ela ficar 12 horas, tem algum problema para esse de 8? Pode dar uma alteração, sim. Então, se pedir 8 horas, é bom que acompanhe esse tempo de 8 horas. Porque tudo isso é parte de pesquisa, né? Assim, é tudo uma pesquisa. Tudo que é feito dentro de um laboratório, eles têm uma pesquisa para ter aquela conclusão. Um jejum de 12, um jejum de 8. Cada taxa, né, sanguínea, ela tem uma variação. Tem uma variação de tempo. Porque aí o corpo vai começar a responder de acordo com o jejum. Isso aí. Entendi. Então, o médico, se ele pede 12 horas, para a pessoa que não aguenta ali ficar 12 horas, tem que ficar 12 horas. 12 horas. Não é 11, não é 11 horas e meia, é 12 mesmo. 12 horas, Então é importante, né, pessoal, a gente falar. Existe uma pesquisa, né? Sim. Eu ouvi um tempo atrás que eles estavam estudando sobre essa pesquisa, sobre esse assunto de jejum, né, durante o exame, mas assim, nada ainda foi concluído, então a gente ainda continua nesse tema, né, nessa nomenclatura de 12 ou 8, dependendo de cada exame. Agora, existe nessa questão de solicitação, né, do profissional, do médico, existe um exame assim, que sempre eles pedem, ou seja, existe alguma patologia que é muito comum, assim, que geralmente acontece nos exames? Você tem percebido isso, assim, tipo o médico, vamos falar um pouquinho assim sobre uma determinada doença, que ela é muito comum, eles pedirem e sempre acontece, vamos dizer, a diabetes, né? Isso, diabetes, a hipertensão são muito comuns. São doenças mais comuns e que se pedem muito exame sobre. Pede. A diabetes, né, é uma das doenças que
assim, afligem mais a população. Afligem mais a população, diabetes e hipertensão. Hipertensão. Essa importância, por exemplo, dos exames laboratoriais para os médicos, como foi dito aqui, né? Eles serão importantes porque, assim, quando o médico pede para uma pessoa fazer essa coleta, ele está querendo identificar alguma coisa. Por que é importante a pessoa fazer? Às vezes ela pode sair, né, e falar assim, não vou fazer nada, não, ele falou que eu estou bem. Acontece muito da pessoa não dar muita importância, né? Não fazer. O estado da pessoa acaba se agravando, né? Mas a importância para saber o quadro clínico do paciente e qual medicação correta que ele vai usar com aquele paciente. Isso é individual para qualquer um, ele é individual, né? O tratamento vai ser diferenciado, né, para qualquer outra pessoa, o tipo de medicação. E agora, quando se faz a solicitação do exame, né, laboratorial, se pede às vezes algumas ações da pessoa. Não pode isso, não pode aquilo. Isso é importante também para o diagnóstico. Também, são preparações, né? Antes do exame, existem vários exames que precisam de uma preparação antes dele ser feito, e também é muito importante ser cumprido, porque ele é algo que pode alterar também o resultado. É como se fosse faz parte do jejum a preparação, né? Existem N exames que podem. A gente pode citar aí a questão do câncer de próstata, né? Isso, PSA, é muito importante fazer aquele resguardo antes do exame, né? Porque vai Existe alterar. uma preparação porque vai alterar, com certeza. Então é importante sempre estar olhando, né, as restrições para esse momento do exame. Isso. Ou seja, se foi pedido um tempo de 12 horas, por exemplo, também existe a necessidade de se cumprir existe uma regra a ser as seguida regras ali, para aquele tipo de exame. Isso aí, muito Se importante. estiver ali dentro desse princípio aí. E chegando o exame no laboratório, né, é importante que a pessoa entregue esse exame o mais rápido possível. Sim. Ou ela pode ficar assim, não, eu não vou esse mês porque eu não tenho dinheiro agora. Não, o aconselhável é a pessoa pegar o exame, já remarcar uma consulta e apresentar ao médico para ele fazer o diagnóstico. Porque ele, de repente, pessoal, o que me passa a cabeça aqui? Que o exame, quanto antes, ele já leva um tempo para vir o resultado. Pode estar acontecendo alguma coisa com a pessoa. Isso. E ela ainda fica segurando, procrastinando o exame. Vou deixar para o mês que vem, vou deixar para daqui a 2 meses, porque eu não posso ir agora ao médico. E ela pode estar com um problema sério. Sim. E aí isso pode mexer até mesmo com o diagnóstico. Isso. Ou seja, se ela fez um exame agora e vai aguardar 1, 2 meses, o médico vai ver, consequentemente, a data, vai falar assim, olha, você tinha que ter estado aqui, porque eu vou ter que pedir um outro exame agora, né? Pode acontecer. Bom, pessoal, nós vamos dar uma paradinha agora e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa.